Eram quase 2 horas da tarde quando os primeiros sons começaram a ecoar dentro de uma tradicional escola da capital do Acre. No início, ninguém entendeu. Depois vieram os gritos. Em poucos minutos, a palavra que começou a circular pela cidade foi uma só: tiroteio. 2 inspetoras estavam mortas. Uma criança de 11 anos havia sido baleada. Mas o que ninguém esperava era descobrir quem estava por trás dos disparos. Não era um invasor, não era alguém de fora, era um aluno, 13 anos de idade, que pegou a arma do seu padrasto e entrou na própria escola decidido a se vingar. O que leva um adolescente a planejar um ataque dentro da escola? Bullying, internet, negligência ou todos esses fatores juntos? Hoje você vai entender como essa tragédia começou muito antes do primeiro disparo. Oi, gente, meu nome é Vanessa Mariano e no Histórias Impressionantes de hoje vamos falar sobre o massacre no Acre. Recentemente eu fiz 2 vídeos falando sobre massacres em escolas. Eu contei o caso de Columbine nos Estados Unidos, que é para mim o caso mais famoso e constantemente usado de referência em outros ataques, infelizmente. E também contei como foi um ataque que teve aqui no Brasil em Suzano, que foi tão terrível e tão assustador quanto Columbine. E mal imaginava eu que poucos dias após a publicação desses vídeos, mais um ataque aconteceria aqui no Brasil. Tivemos o massacre de Columbine, o massacre de Suzano e agora o massacre do Acre. O ataque aconteceu dentro do Instituto São José, uma escola localizada no centro da cidade de Rio Branco, capital do estado do Acre. Era início de tarde, os alunos estavam em sala, professores davam continuidade às aulas e funcionários circulavam aí pelos corredores, organizando as suas atividades. Nada parecia fora do normal, até que por volta da 1h30, o som de disparos ecoou dentro da escola. O autor dos tiros era um adolescente de 13 anos, estudante da própria escola. Ele era considerado um aluno problemático, que tinha preguiça de fazer as tarefas e que faltava muito. A escola já tinha chamado a família para conversar, inclusive até o conselho tutelar já havia sido chamado. Naquele dia, o adolescente decidiu se vingar de alguns alunos na escola que faziam bullying com ele. Então, ele pega a chave de um cofre que fica em sua casa, pega o revólver 380 do padrasto, que é advogado, e vai para a escola colocar o seu plano em prática. Como ele era aluno da escola, foi fácil dele entrar no local. Ele então foi em direção à secretaria que fica próximo à entrada. Nesse momento, ele saca a pistola 380 e começa a atirar. Em seu caminho estavam 2 heroínas que tentaram conter o adolescente nos primeiros segundos ali da invasão. Elas teriam se agarrado ao estudante numa tentativa desesperada de impedir os disparos e proteger os alunos que estavam na escola. Ao perceber que ele não conseguiria se desvencilhar delas, ele atirou. Atirou até elas caírem sem vida no chão. Além dessas 2 mortes, outras 2 pessoas ficaram feridas. Uma aluna de 11 anos foi atingida por um disparo na perna e uma funcionária da escola foi baleada no pé. Os tiros imediatamente alertaram a todos e os professores fecharam as portas das salas e tentaram acalmar os alunos. O desespero fez com que estudantes subissem no teto do colégio para fugir dos tiros. Um dos estudantes conseguiu fugir e correr até uma base da polícia que ficava localizado na mesma rua ali da escola. Visivelmente abalado, o estudante foi amparado pelos profissionais que prestaram os primeiros cuidados até a chegada de familiares e equipes de apoio. Na escola, o tiroteio chegava ao fim. O menino conseguiu disparar todos os tiros, todas as balas que estavam na arma foram utilizadas. E como o adolescente não sabia recarregar a arma, ele a abandona no chão da escola e vai caminhando aí até o quartel do Comando Geral da Polícia Militar, que ficava aí na mesma rua que a escola, e se entregou dizendo que ele era o responsável pelo tiroteio.
O perímetro da instituição foi isolado pelas forças de segurança para permitir o trabalho da polícia científica. Do lado de fora, familiares chegavam aos poucos tentando compreender a dimensão da tragédia. Foi nesse momento que o horror ganhou o rosto definitivo. 2, na verdade. As vítimas foram identificadas como Alzenir Pereira da Silva, de 53 anos, e Raquel Salles Feitosa, de 37 anos. Ambas eram inspetoras da escola. Uma policial que estava ao lado dos corpos disse que olhou para o celular de uma das vítimas e ele não parava de tocar e no visor estava escrito filha. Aquela mulher tinha dado a sua vida para proteger vários filhos e filhas e agora ela teria que dar essa terrível notícia para a filha dela. Imagina ter que contar aí para uma filha que sua mãe foi morta aí desta forma. Alzenira Pereira da Silva, de 53 anos, era casada, mãe de 2 filhos e também já tinha netos. Descrita por amigos e familiares como uma mulher de fé e muito dedicada à família, ela trabalhava no Instituto São José há bastante tempo e era considerada o coração da secretaria da escola. Chamada pelos alunos de Tia Zena, ela era uma presença constante nos corredores da escola, um rosto familiar, uma mulher que silenciosamente fazia parte da memória afetiva de gerações inteiras. Sua sobrinha diz: Tia Zena sempre estava comigo, principalmente agora que a minha avó, a mãe dela, está doente. Ela vinha aqui em casa um dia sim, outro não. Todos os domingos ela estava aqui fazendo o almoço. A tia Zena, como era conhecida, foi velada no dia seguinte do ataque, na casa da sua mãe. Na despedida, uma cena resumiu o tamanho da brutalidade daquela perda, gente. Foi algo muito triste. Um dos filhos da Alzenir não pôde estar presente na cidade, né? Ele não chegou a tempo de acompanhar o enterro, então ele teve que assistir o enterro da mãe por uma videochamada. Colocaram o celular assim e ele assistiu ali por videochamada. Né? Infelizmente tudo muito rápido, né? Aqui no Brasil, quando uma pessoa morre, no dia seguinte, no máximo, já ocorre o enterro, se não precisar fazer nenhum tipo de investigação no corpo. Então, muitas vezes não dá, infelizmente não dá tempo do familiar chegar. E foi o que aconteceu com o filho dela, que acabou acompanhando aí somente pelo celular. A outra vítima era Raquel Salles Feitosa, de 37 anos. Ela trabalhava como inspetora e tinha contato diário com os alunos, professores e a comunidade escolar. Sua função envolvia supervisionar rotinas escolares, zelar pela organização e, de acordo com relatos de colegas, ajudar a manter um ambiente seguro e acolhedor para os estudantes. E foi o que ela fez, né, gente? Até o final, tentou aí manter um ambiente seguro para os alunos. Além do seu trabalho como inspetora, a Raquel era estudante de enfermagem. Uma mulher batalhadora que todos os dias equilibrava trabalho, estudos e família. Ela era casada, mãe de um menino. Durante o velório da Raquel, a dona de casa, Sueli Galo, mãe de uma aluna, descreveu em detalhes os momentos de tensão. Emocionada, ela contou que foi uma das primeiras pessoas a chegar ao local e que logo ouviu os disparos. A Sueli, ela tinha uma reunião na escola naquele dia, mas assim, graças a Deus, ela se atrasou um pouco. Ela chegou aí aproximadamente 5 minutos atrasada. Ao se aproximar da escola, ela ouviu um barulho que inicialmente ela não identificou como tiros. Ela achou que estavam consertando a escola, mas quando ela percebeu que eram tiros, ela foi falar com o porteiro. O porteiro falou para ela que não era, mas ela disse que sim, que eram tiros sim. Na sequência, ela já acionou a polícia e o SAMU. Logo em seguida, ela já começou a ver alunos descendo em desespero pelas escadas. Desceu um aluno bem desesperado. Ele falou: tia, a tia Zena tá morta. A tia Zena e a tia Raquel. Ele pediu para eu abraçar ele. Foi aí quando eu entrei em desespero. Do lado de fora, Sueli viu estudantes deixando o prédio. Uma aluna, de acordo com ela, estava com uma lesão na coxa e a roupa rasgada. E enquanto isso, mais crianças chegavam ao pátio em estado de choque. Sem notícias da própria filha, o medo aumentava a cada minuto. Eu fiquei esperando a minha filha e comecei a gritar. A sala dela foi uma das que mais demorou para descer. Na minha cabeça eu pensava: minha filha tá morta, porque ela não vinha e ninguém falava nada. Ao comentar o que poderia ser feito para evitar novos episódios de violência, a Sueli defendeu uma maior atuação conjunta entre famílias, escola e o poder público.
Os professores são muito abandonados. Quando dão um alerta, muitas vezes não tem resposta. O colégio não pode andar sozinho. Tem que unir forças, governo, Secretaria de Educação e pais. Ela também chamou a atenção para o papel das redes sociais e das dificuldades enfrentadas pelas famílias no acompanhamento dos seus filhos. A gente não consegue monitorar tudo. Eles dominam a tecnologia mais do que a gente. É uma coisa silenciosa que está acontecendo sem que a gente perceba. Segundo a Polícia Militar, após o ataque, o adolescente se entregou espontaneamente à corporação. A comandante-geral da Polícia Militar do Acre explicou como aconteceu a apresentação do adolescente no quartel. Ele, obviamente, estava nervoso, mas foi muito bem articulado na sua fala e, de modo muito direto, disse que estava se apresentando porque era o responsável pelo ocorrido no Colégio São José. Questionada se o adolescente havia demonstrado arrependimento, ela respondeu que ele não fez nenhum comentário relacionado. Apesar de portar 3 carregadores completos, totalizando aproximadamente 45 balas, o garoto não conseguiu continuar os disparos porque não soube realizar a troca da munição, após aí ter acabado a primeira que ele utilizou. Mesmo assim, ao menos 8 tiros foram efetuados. Imagina, gente, se ele tivesse praticado antes, assim como ocorreu nos ataques de Columbine, Suzano, que eu contei para vocês. Eles praticaram muito antes de fazer o ataque, né? Praticaram atirar, enfim. Imagina, se ele tivesse treinado, com certeza o massacre teria sido muito maior. Se ele tivesse conseguido trocar aquele pente de bala, imagina. A professora Débora Profeta estava trabalhando próximo ao instituto no momento do atentado. Nós estávamos a 200 metros da escola. Ouvi os disparos e pensei que fosse na praça ao lado da biblioteca pública, ou seja, que fosse em frente ao prédio. Débora relembrou o choque dos minutos seguintes. A minha primeira reação foi de ficar parada em choque, mas quando os tiros pararam, me levantei para tentar entender o que estava acontecendo. Ao chegar na recepção do prédio onde trabalhava, ela encontrou uma colega de trabalho extremamente aflita. Ela estava vindo da rua muito assustada, muito abalada e chorando. Segundo a Débora, a mulher havia saído para manobrar um veículo quando, gente, deu de cara com o menino. Ela disse: o adolescente passou avisando, não saia daqui não, vai para lá. 2 pessoas foram mortas e sabe quem era o rapaz em questão? O próprio autor do atentado que caminhava em direção ao quartel para se entregar. Então ele deu de frente aí com essa mulher e ainda teve uma interação ali com ela antes de ir lá se entregar. A Polícia Civil trabalha com diferentes linhas de investigação, incluindo possíveis episódios de violência escolar, bullying e participação do adolescente em grupos virtuais de incentivo a ataques. Relatos iniciais da polícia e da imprensa local indicam que ele fazia parte de um grupo no WhatsApp com conteúdos inspirados em filmes violentos. A Polícia Civil está analisando o celular e o computador do menino para identificar sua interação em comunidades de ódio ou fóruns que incentivam massacres em escola. Parte da motivação estaria ligada ao bullying sofrido, que incluía a criação e o compartilhamento de imagens ofensivas do jovem em grupos escolares, algumas delas geradas por inteligência artificial. A investigação da Polícia Civil do Acre e os relatos de pessoas próximas indicam que o ataque foi o estopim de um processo de humilhação digital extremamente moderno e cruel, conhecido como Bullying 2.0. O termo Bullying 2.0 se refere à evolução do assédio tradicional para o ambiente digital e interativo, onde agressões intencionais e repetitivas ocorrem em jogos online, redes sociais e apps, causando danos psicológicos severos. Diferente do bullying escolar, o 2.0 é contínuo, sem barreiras físicas, permitindo perseguição 24 horas por dia. Supostamente, colegas da escola teriam utilizado ferramentas de inteligência artificial para manipular fotos reais do adolescente. Eles criavam imagens dele em situações vexatórias, degradantes ou sexualizadas, os chamados aí de deepfakes, que eram então espalhados em grupos de mensagem.
Essas imagens circulavam em grupos fechados de alunos aí no WhatsApp. Então, olha aí, né, gente? Pra que isso? Pra que fazer manipulação em imagem, figurinhas? Pra que fazer isso? Pra que, né, criar esse material aí pra praticar bullying enquanto uma criança? Então, ali, né, tem o fator aí dele se sentir humilhado. É um fator aí que é levado em consideração. Segundo aí as investigações, o jovem também buscava refúgio em comunidades do Discord, onde, em vez de apoio pelo que ele estava passando, ele acabava consumindo conteúdos extremistas que incentivavam a vingança contra quem o humilhava. O adolescente relatou à polícia que se sentia perseguido e que a viralização dessas imagens artificiais tornou sua convivência na escola insuportável. Para ele, o ataque seria uma forma de parar as piadas e retomar o controle. A polícia descobriu que nos dias anteriores ao crime, ele interagiu com perfis que exaltavam massacres escolares anteriores, como os de Suzano e de Realengo, onde encontrou validação aí para o seu sentimento de ódio. Nada justifica, absolutamente nada, mas só quem já sofreu bullying sabe. E eu sofri muito, gente. Na verdade, eu não sei como eu sobrevivi à escola. Eu passei por muitas coisas horríveis, só aí pra vocês terem uma noção. Por eu ter cabelo enrolado, eu ganhei o concurso de menina mais feia da sala. E o pior, a professora de inglês, a Cristina, nunca me esqueci do nome dela, deixou que os alunos fossem até na frente, né, da sala e anunciassem o resultado do concurso, dizendo aí que era eu quem tinha ganhado. Eu me senti muito constrangida, desamparada pela professora, que não fez absolutamente nada, só riu e mandou os alunos irem sentar. Eu sempre disse que minha vida escolar foi um inferno, mas que eu nem imagino como teria sido se tivesse a internet como ela é hoje na época. E justamente o meu maior medo seria imagens que poderiam circular, montagens, figurinhas. Eu sou super contra figurinhas, gente. Enfim, mas também nem por isso eu fiz mal pra alguém. Mas assim que eu saí da escola, eu fui direto alisar o cabelo e nunca mais voltei a ter cabelo enrolado. Acho que trauma que chama, né? Enfim. Bom, a polícia vai investigar tudo sobre o bullying contra o adolescente e vão sim buscar pelos culpados. Quem fez isso vai ter que responder criminalmente, sim. Mais uma vez, não justifica, mas bullying e cyberbullying são crimes no Brasil desde janeiro de 2024 e prevê penas que incluem multa e reclusão de 2 a 4 anos. O adolescente segue sob a custódia do Estado, cumprindo uma medida de internação provisória em uma unidade do sistema socioeducacional em Rio Branco. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa internação antes da sentença final tem um prazo máximo aí de 45 dias. Nesse período, o processo deve ser concluído com depoimento de testemunhas e análise de provas. Ele permanece aí privado de liberdade em um centro de internação para menores, onde deve aguardar a sentença final do juiz, que poderá confirmar a medida de internação por um período mais longo de até 3 anos. Depois disso, ele tá livre, leve e solto para viver entre nós, para viver aqui em sociedade. Já o padrasto do menino dono da arma se chama Juan de Mesquita Amorim. O Juan foi detido pela polícia militar logo após o ataque. Ele foi ouvido pela polícia civil e liberado no dia seguinte após assinar um termo circunstanciado de ocorrência. Ele responde em liberdade por omissão de cautela, que é um crime culposo, devido à falha no dever de guardar a arma com segurança, permitindo que um menor tivesse acesso a ela. Se condenado, a pena pode variar de 1 a 2 anos de detenção, além de multa. O Juan, ele possui licença de caçador, atirador e colecionador, conhecido como CAC, e a arma utilizada no ataque era legalizada. O Juan é advogado e ocupava um cargo comissionado na administração indireta do Poder Executivo do Estado do Acre desde junho de 2025. Mas ele já foi exonerado do cargo em resposta imediata à gravidade do envolvimento da arma do servidor na tragédia. A sua defesa afirma que Juan não teve qualquer participação, incentivo ou conhecimento prévio sobre as intenções do seu enteado.
Em uma entrevista, o Juan rebateu boatos de que ele teria ido à escola antes do crime para cobrar soluções contra o bullying. Ele afirmou que nunca esteve na unidade de ensino anteriormente e que o sofrimento dele também é grande, apesar de reconhecer que a dor maior é da família das vítimas. Ainda segundo seus advogados, ele autorizou espontaneamente buscas em sua residência e entregou o celular do adolescente para ajudar nas investigações. E aí entra outro ponto, né, gente? Quem tem arma em casa é sim responsável por ela. A mãe do menino não deu nenhuma entrevista, mas segundo a defesa, assim como o padrasto, a mãe teria ficado em estado de choque com o ocorrido e que eles estão colaborando totalmente com as investigações. Embora o foco inicial da responsabilidade pela arma esteja no padrasto, a Polícia Civil analisa o ambiente familiar como um todo para entender se houve algum sinal de alerta ignorado ou negligência por parte aí dos responsáveis. O Acre nunca tinha vivido algo assim. O Instituto São José era visto como um ambiente seguro, tradicional, familiar. Mas bastaram poucos minutos para que uma rotina comum se transformasse em um marco doloroso na história do estado. 2 mulheres que saíram de casa para trabalhar não voltaram. Crianças que foram estudar voltaram com medo. Pais que deixaram os filhos no portão precisarão reaprender a respirar. E no meio de tudo isso ficam perguntas que doem. Onde falhamos? Falhamos na proteção das armas, na escuta dos adolescentes, na fiscalização, no combate ao bullying, na presença maior dentro da própria casa, na responsabilidade das redes sociais. Talvez a resposta não esteja em um único ponto. Talvez esteja na soma de pequenas negligências que, quando ignoradas, crescem em silêncio. O bullying não é brincadeira. O cyberbullying não é uma coisa de adolescente. Arma em casa não é um detalhe. Sinal de isolamento não é drama. Nada justifica o que aconteceu. Nada. Mas ignorar os sinais também não protege ninguém. A história da tia Zena e da Raquel não podem virar apenas estatísticas. Elas não podem ser lembradas somente como as vítimas de um ataque. Elas eram mães, filhas, estudantes, trabalhadoras, mulheres que nos segundos mais decisivos escolheram proteger as crianças. Elas reagiram, elas enfrentaram, elas deram a própria vida tentando impedir algo pior. E isso precisa ser dito. O adolescente vai cumprir medida socioeducativa, a justiça vai seguir seu curso, a investigação vai apontar responsabilidades, mas nenhuma sentença devolve 2 vidas. Nenhuma decisão apaga o trauma coletivo. O que pode mudar daqui para frente é o que a gente decide fazer com essa história. Se você é pai ou mãe, converse. Se você é aluno, denuncie. Se você é professor, insista. Se você tem uma arma em casa, redobre ou reveja essa sua escolha. Se você vê alguém sendo humilhado, não ria, não compartilhe, não se cale. Porque o silêncio também participa. O massacre no Instituto São José não começou no dia 5 de maio. Ele começou muito antes, em piadas, em imagens manipuladas, em alertas ignorados, em acessos facilitados, em dores não acolhidas. E termina, ou não, dependendo do que a gente faz agora. Que a memória de Alzenir Pereira da Silva e Raquel Salles Feitosa não seja apenas lembrada com lágrimas, mas com mudança. Porque escola precisa ser lugar de aprendizado, não de luto. E é isso, gente. Esse foi mais um caso de massacre em escola aqui no Brasil. Algo muito triste, mas que precisa aí ser falado, ser contado para ser discutido e para que medidas sejam tomadas para que isso não venha acontecer novamente. E é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem me assistido. Um beijo